espero que todos estejam bem, nós também estamos. Glória a Deus. Quero dar um abracinho a todos aqueles que vão ver este pequeno vídeo, à família Nike, à Nike em Coruche, e quero vos dizer, se portarmos todos muito bem, breve estaremos juntos. Concorde comigo, diga amém, vá orando para que os nossos governantes ponham as leis certas e que tudo nos possa também beneficiar a nós. Glória a Deus. E neste dia, enquanto nós estamos juntos, vamos falando através das redes sociais. Eu quero trazer um versículo ao vosso coração. Esse versículo fica em Romanos 8, 28. Este versículo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo aqui nos está ensinando, um grande apóstolo, não é? Nos está ensinando que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Para o bem de quem? Para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se tu és um desses, então fica calmo, porque certamente até aquilo que pensamos, ou as coisas que vimos e que imaginamos que serão ruins para cada um de nós, Deus vai inverter as coisas e elas vão contribuir para o nosso bem. Glória a Deus. Eu hoje quero falar de um capítulo que está no livro de Jonas, e começando logo no 1, nós vemos aqui que Jonas era um profeta de Deus. E como tal, Deus entrega-lhe uma missão: ir a Nínive e transmitir o recado de Deus àquele povo. Talvez não seria tarefa fácil, mas certamente se Deus mandou, Ele está no controle. Mas Jonas se levantou e fugiu para Tarsis. Resolveu desobedecer. E diz neste capítulo que o Senhor levantou uma tempestade. Amados, deixem-me dizer que não foi o diabo que levantou a tempestade, foi Deus. Porquê? É um Deus mau? Claro que não. O nosso Deus é um Deus de amor. Mas o nosso Deus detesta a desobediência. Deixa-me dizer uma coisa: toda a desobediência traz tempestade à nossa vida. A própria palavra de Deus diz que será melhor, sempre melhor, obedecer do que sacrificar. Então, amados, se Deus diz, ou se Deus nos dá uma ordem, é para cumprir. Diz que, como Deus levantou esta tempestade, diz que a tribulação se encheu de medo. Diz que clamavam ao seu Deus, aos seus deuses, mas nada acontecia. Para aliviar o peso no barco, diz que lançavam as suas cargas ao mar, mas continuava a tempestade. Enquanto isso, Jonas, que desceu até ao porão, dormia profundamente. Não estava nem para aí, para o problema. Veja uma coisa: Jonas desce a Jope, de Jope desce para dentro do navio e do navio desce até ao porão. Quem desobedece nunca sobe, mas sim desce. E como a situação cada vez piorava mais, a tribulação largou sortes. E essas sortes declaram que Jonas seria o grande problema. Então foi decretado que Jonas fosse lançado ao mar. O próprio Jonas, compreendendo que era ele que estava a fazer o problema, pediu que o lançassem ao mar. E quando o problema foi lançado ao mar, isto é, Jonas, o mar se aquietou. Glória ao nosso Deus. Podia ser o fim de Jonas. Podia se afogar no mar, podia morrer ali, mas não. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que não desiste de cada um de nós. Então, Deus prepara um grande peixe, talvez uma baleia, não explica, não interessa também. Sabemos que era um peixe grande que engolisse Jonas. E assim foi. E diz a palavra de Deus que por 3 dias e 3 noites Jonas andou dentro daquele peixe.
não foi agradável, era úmido, era horrível, era frio, era escuro. Mas foi o tempo suficiente para que Jonas compreendesse que tinha que se arrepender. Foi o tempo suficiente para que Jonas pensasse o que tinha que fazer. E Jonas só tinha uma solução: orar ao Senhor. E diz que mesmo dentro dessa umidade, dessa escuridão, dentro desse inferno, Jonas orou ao Senhor e o Senhor ouviu. Deixa-me dizer-te uma coisa: a oração de arrependimento sempre é ouvida por Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. O Senhor diz que se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei essa oração. E diz que Deus fala agora ao peixe, e o peixe vomita Jonas em terra seca. Deixa-me perguntar-te, podia-se evitar a tempestade? Jonas podia ter evitado esta tempestade? Claro que sim. Muitas vezes as tempestades chegam à nossa vida, talvez por causa do nosso acho, do nosso eu também sei. Sabemos que muitas vezes queremos saber mais do que Deus, queremos mudar as ordens de Deus e depois vêm as consequências. Assim foi com Jonas. Esta palavra fala ao nosso coração e na situação em que estamos atravessando uma tempestade. Também ela por causa da desobediência do homem. O Senhor tem falado através de profetas, de evangelistas, de pastores, etc., para que o homem se arrependa, o homem se humilhe. Mas o homem não tem escutado. Não havia tempo para pensar, não havia tempo para parar, não havia tempo para ouvir. E o Senhor parou o tempo. O Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe que nós precisamos de parar para arrumar muitas vezes a nossa vida e até o nosso ministério. Com todas as pressas, com todo o corre-corre, muitas coisas não estavam organizadas, não estavam em linha com Deus. Deus parou o tempo. Mas, amado, como eu disse no princípio, e falei daquele versículo que está em Romanos, se amas a Deus, se és um chamado segundo o seu propósito, tudo isto vai passar e tu vais ficar bem. Amém? Glória a Deus. Mas deixa-me falar de outra tempestade que a Bíblia fala. Está lá no livro de Marcos, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Diz que Jesus trabalhou todo o dia junto aos discípulos, entrou no barco e adormeceu. Levantou-se uma tempestade. Os seus discípulos estavam cansados, assustados, chamaram o mestre. O mestre estava dormindo e eles chamaram: mestre, mestre, ajuda-nos, porque morremos aqui. A água já entrava dentro do barco, o barco quase que ia ao fundo. E logo o mestre se levanta, acalma o mar, acalma o vento, acalma o mar, acalma o vento. Amém? E tudo ficou bem. Isto para dizer o quê? Que muitas vezes na nossa vida, mesmo com Deus na nossa vida, mesmo com Deus no nosso barco, estamos num mundo em que virá a tempestade, virá a enfermidade, virá às vezes um problema de família, virá talvez um problema financeiro, talvez no ministério. O próprio Deus diz que muitas serão as aflições dos justos, mas Ele nos livrará de todas. Então, amado, estas tempestades podem fazer parte do nosso dia a dia. Este tipo de tempestades. Mas o Senhor diz: tem bom ânimo. Porque se Ele está no barco, então tudo vai ficar bem. Amém? Glória ao Senhor. Embora muitas pessoas possam pensar: mas eu tenho Deus e nada dessas coisas me podem vir até mim. Não, o próprio Senhor diz que muitas são as aflições dos justos. Mas há a promessa, é que Ele nos livrará de todas. Se nós clamarmos, Ele responde. Foi o que os discípulos disseram e fizeram. Senhor, ajuda-nos, porque estamos em problemas, estamos em tempestade. E o Senhor veio. Então, se nós clamamos ao Senhor, certamente o Senhor virá. Amém?
Glória a Deus, e tudo passará e tudo ficará bem, no nome de Jesus. Temos também aqui outra tempestade que está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, Marcos 6, 45, fala do mesmo barco, fala mesmo dos mesmos discípulos que trabalham ao lado de Jesus. E pela tarde, Jesus manda-nos entrar no barco e passar para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão e orava. Deixa-me dizer, quando o Senhor fala aos discípulos para que passassem para o outro lado, será que o Senhor não sabia o que ia acontecer? Claro que sim. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Então, por que o Senhor os mandou passar para o outro lado? Deixa-me dizer uma coisa. Deus não forma soldados, não escolhe soldados na praia a apanhar sol. Deus prepara soldados, escolhe os seus soldados, o seu exército, no campo de batalha. É no campo de batalha que Ele vai escolher aquele que é valoroso, aquele que é forte, aquele que não desanima à primeira, aquele que não se deixa derrubar pelas circunstâncias, aquele que é como os montes de Sião, inabalável. Glória ao Senhor. O Senhor diz na sua palavra que o homem sábio é aquele que constrói a sua casa na rocha. O Senhor não diz que não vêm ventos, o Senhor diz que vêm ventos e correntes, tempestades, mas essa casa ficará de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que está firmado na rocha, ele não se deixa abalar pelas tempestades. Glória a Deus. E diz que, nesta passagem, que a tempestade era forte e os seus discípulos, cansados, sozinhos no barco, eles começaram a olhar para ver se viam o Senhor se aproximar em algum dos barquinhos. Era o mais lógico. Mas deixa-me dizer, o Senhor, Ele confunde as coisas sábias com coisas loucas. E Ele faz o que quer, vem como quer, anda como quer, porque Ele é omnipotente. E muitas vezes isto acontece connosco. Esperamos que Deus faça de uma maneira, porque para nós é o mais lógico. E Deus faz de outra, e às vezes não compreendemos. E aqui os discípulos também viram Jesus por cima das águas. E não perceberam que era o Mestre, e começaram a gritar, é fantasma. Pior ainda, Jesus grita e diz, não temais, sou eu. E eles não reconheceram o tom de voz do Mestre. E Pedro diz, Pedro, aquele homem que gostava de andar na linha da frente, diz, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse, vem. E porque Pedro andou por cima das águas, enquanto olhou para Jesus, Pedro teve uma experiência que mais nenhum dos outros discípulos teve. Uma experiência grande com Deus que mais nenhum do grupo que estava no barco teve. Mas Pedro começa a olhar para o vento e começa-se a assustar e a afundar. Também podia ser o fim de Pedro, mas não. Jesus estava lá, deitou-lhe a mão e leva Pedro até ao barco. E quando entram no barco, a tempestade se acalmou. Deixa-me dizer uma coisa. Nunca a tempestade será para te afundar. Se Jesus está contigo no barco, não será para te afundar, mas sim para te fazer crescer, porque tu ficarás bem mais forte. Então deixa-me dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Neste tempo da tempestade, se os teus olhos estiverem colocados em Jesus, se Jesus for o teu foco, não será para tu te afundares, mas para tu cresceres, para tu ficares mais forte. Talvez nada seja como antes, talvez nada seja da maneira como estávamos acostumados, mas o Senhor vai dirigir, o Senhor vai trabalhar a nosso favor. E como diz o versículo, todas as coisas vão cooperar para aqueles que amam a Deus. Nesta tarde, eu quero te dizer, eu sei que tu amas a Deus, eu sei que tu confias em Deus, mas por algum motivo, talvez por veres um desemprego, por veres talvez a perca de uma família, talvez por sentires algum desespero, não tires os olhos do foco. Continua olhando para Deus, continua olhando para a palavra do Senhor, continua confiando nele, porque eu tenho a certeza que no fim vamos olhar e vamos dizer,
O Senhor Ebenezer e até aqui nos ajudou. Então, um grande abraço.